Olá, eu sou Érica Vélez, tradutora e professora de alemão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois das temporadas com Augusto Paim sobre quadrinhos e com Jess Oliveira, com foco na literatura afrodiaspórica em língua alemã, a nova temporada do GoeTube, canal do Goethe Institut, para quem curte literatura, se dedica à autoria feminina contemporânea com foco na diversidade de culturas, línguas e etnias que formaram e formam a Alemanha. Deutschländer, plural de Deutschland, isto é, Alemanhas. Neste quarto vídeo da nova temporada, apresentamos o romance Glück, Felicidade, de Jackie Tomé, de 2024, ainda inédito em português brasileiro. Além de comentarmos aspectos interessantes da obra, vamos ler trechos traduzidos. Jackie Tomé é uma escritora e jornalista alemã nascida em 1972. Seu romance de estreia foi Momente der Klarheit, Momentos de Clareza, de 2015. Com seu segundo romance, Brüder, Irmãos, foi indicada para a lista do Deutscher Buchpreis de 2019 e conquistou o Düsseldorfer Literaturpreis de 2020. Uma boa notícia para quem acompanha o GoeTube é que Brüder foi comentado e teve trechos traduzidos por Jess Oliveira na temporada sobre literatura afrodiaspórica. Felicidade retrata um universo temático bem atual. O que pode uma mulher na sociedade? Quais os limites para as mulheres no mundo afetivo e profissional, além de lidar com o envelhecimento inevitável. No centro do romance estão duas mulheres próximas dos 40 anos que percebem o alarme do seu relógio biológico em relação à fertilidade e a decisão de ter filhos. Pode uma mulher ser feliz sem filhos? Jackie Tomé, com um estilo às vezes bem-humorado, às vezes melancólico, chama a atenção para a injustiça biológica entre os índices de fertilidade de homens e mulheres. Nesse sentido, corpos femininos são férteis por um período mais curto de tempo do que corpos masculinos. Como esclarece o artigo sobre o livro publicado na Der Spiegel de 2024, abre aspas, contra a natureza não adianta deflagrar qualquer campanha difamatória. Mesmo em franco diálogo com o Zeitgeist, Felicidade está longe de ser panfletário. A leitura é agradável e fluida e traz o corpo e os seus limites para o palco. Enquanto personagens masculinas são figuras paralelas, como os irmãos, os parceiros, os pais, Anna Rita Martini e Marie-Claire Storm, vulgo MC, dividem o protagonismo da história. Anna Rita Martini ascendeu profissionalmente e conquistou o que queria. No final dos 30 anos, já é senadora em Berlim, dedicada aos setores da família, educação e juventude. Ambiciosa, às vezes solitária, não deixa de mirar em uma carreira ainda mais bem-sucedida no Parlamento Europeu e em Bruxelas. Isso que lhe falta seria, então, a maternidade? Algo ainda mais importante do que quaisquer conquistas na vida de uma mulher? Entrevistadora com larga experiência nas mídias e reconhecida nacionalmente, Marie-Claire Storm é quem inaugura o romance. A primeira frase é uma surpresa ao leitor que reconhece o trecho da obra-prima de Franz Kafka, A Metamorfose. Aí vem um trecho traduzido por mim como sugestão didática. Inicio a leitura do trecho. Numa certa manhã, quando Marie-Claire acordou de sonhos intranquilos, observou sua longa perna
que se insinuava para fora da coberta. Término do trecho traduzido. Muito diferente das perninhas do inseto monstruoso kafkiano, que se mexem freneticamente, o corpo esguio de MC é destacado entre a cena de uma manhã bucólica e flashes de pensamentos. A mesma Marie Claire também dialoga com a conhecida expressão inveja do pênis, como desenvolvida por Sigmund Freud. Marie Claire comenta a expressão da seguinte forma e segue uma frase traduzida. Em passeios ou festivais, o órgão pode ser útil. Ela faz referência, à facilidade de um homem poder usar banheiros químicos, nesses contextos, em passeios ou festivais. A médica ginecologista de MC, com seu nome curioso, Dr. Nonnenmacher, em tradução literal, doutora fazedora de freiras, enumera com seriedade as vantagens de uma terapia em grupo para mulheres com desejo de ter filhos e que não conseguem por algum motivo, A médica, no polo oposto, acompanhara sua cunhada na gestação e no nascimento de 3 crianças. Nesse universo feminino, também há espaço para o questionamento do aborto. O leitor acompanha as reminiscências de MC e mergulha em mais um tema importante do debate contemporâneo. Felicidade é um romance de mulheres sob pressão. Focaliza com acuidade aquela fase na vida em que somos muito velhas para esperar por uma família e um relacionamento sólido, mas ao mesmo tempo muito jovens para desistirmos da busca. Como seria para os homens que têm mais tempo disponível diante de si? Assim, 2 mulheres entre milhões de outras que têm as seguintes experiências. Uma gostaria de ter um filho, pois seu corpo parece sinalizar esse desejo. Outra gostaria de ser mãe, pois tem medo de que sozinha parece transitar por um caminho perigoso. Segue sugestão de um trecho traduzido, não uma tradução acabada, finalizada, mas sim uma sugestão. Eu vejo um trem partir, vejo suas luzes traseiras, vejo uma porta que lentamente se fecha. Eu permaneço sozinha de costas num quarto escuro. Vejo uma ampulheta na qual o tempo que me resta escorre. Vejo a mim mesma numa viagem a Jerusalém. Vejo a mim mesma numa mesa de ofertas. E também procuro entre essas ofertas os itens encalhados. Os melhores já foram. Cheguei tarde demais. Fim do trecho traduzido. Um dos conflitos mais marcantes para a senadora Ana Rita Martini é ser responsável por temas como família e educação, porém sendo uma mulher sozinha e sem filhos. Ela compartilha conosco muitos dos seus pensamentos. Segue mais um trecho traduzido. Isso é o fluxo de consciência da personagem, da senadora Ana Rita Martini. Senhora Martini, a senhora, como mulher sozinha e sem filhos, agora senadora para educação, família e presunção. Haha! Perdoe-me essa velha frase do chanceler, porém sincera. A senhora não tem às vezes o sentimento de que para esse cargo é necessário não somente competência técnica, mas também, como eu diria, uma competência pessoal? Sua entrevistadora imaginária intervém, uma voz que de vez em quando emergia a fim de confrontá-la com perguntas antes que outros o fizessem. A pergunta ecoava pelo quarto. Fim do trecho traduzido. Esse mesmo conflito eclode no momento em que as 2 mulheres se encontram.
MC convida a senadora para uma entrevista. Como previsto, Ana Rita teme o que o romance chama de K-Frage, Kinderfrage. Em português, a pergunta F, a pergunta sobre filhos. Aí segue também a sugestão de uma tradução que relata esse episódio, né, do encontro do podcast no momento em que MC entrevista, né, e há a transmissão dessa entrevista para os ouvintes. Ana Rita estava aborrecida com as perguntas e insatisfeita com suas frases, mas afinal quase não precisara falar de sua vida particular. Marie-Claire tinha sido fiel à sua proposta, ou quem sabe, não era de fazer esse tipo de pergunta por princípios de companheirismo feminino. Elas brindaram, Marie-Claire anunciou uma música e então a pergunta, aquela que seus próprios pais partilhavam, feita por aquela mulher que dava tanto valor à igualdade de gêneros, formulada com uma determinação que Ana Rita provavelmente nunca teria. Dito da seguinte forma, o que Marie-Claire de verdade queria saber dela era: você mesma não tem filhos. Na primeira parte do romance, as protagonistas têm 39 anos e na segunda surgem mais velhas, aos 42. Os capítulos são nomeados de forma criativa, seguindo o fluxo de sentimentos das mulheres. Exemplos de títulos: anseios, desonra, remorso, vazio, carga, proximidade, dedicação, humildade e, por fim, felicidade. O mais novo romance de Jack e Tomé segue uma tendência na literatura produzida por mulheres na atualidade. Fala de maternidade, isto é, explora a relação consanguínea entre mãe e filhos. Para Jeremiah, de 2006, na contemporaneidade, na verdade, se falaria mais de maternagem. Maternidade estaria sendo menos discutida. O que vem a ser maternagem? Um conceito muito mais amplo. O status do exercício da maternidade na maternagem não é tido como algo fixo, estático, mas sim encarado como um grupo de ideias e comportamentos mutáveis e contextuais. Assim, falar de maternagem é destacar a natureza ativa da maternidade, um movimento importante, dada a visão da tradição na cultura ocidental de tornar a mãe como passiva e desprovida de poder. Vale ressaltar que a constituição da família mudou muito a partir do século XVIII, ganhando novas formas de organização que se tornaram predominantes no período moderno, caracterizadas por sentimentos de ternura e intimidade unindo pais e filhos ou pela valorização da criança. Como afirma o historiador Philippe Arrier, com o fortalecimento da burguesia solidificou-se também o sentimento de família, de intimidade, a privatização da vida familiar, com a criança sendo cada vez mais valorizada. Devemos lembrar ainda que discursos como o econômico, o político e o pedagógico e práticas, inclusive religiosas, contribuíram para o confinamento das mulheres às paredes do lar, ou seja, a esfera privada, ao passo que aos homens cabem as conquistas da esfera pública. As mulheres foram classificadas assim como os anjos do lar, tornando-se responsáveis pela manutenção e bom funcionamento do núcleo doméstico e da família. Esse verdadeiro capital simbólico. Com essa breve digressão sobre novas formas de maternagens, esse breve histórico sobre maternidade, vamos encerrando aqui mais um vídeo e agradecendo todo mundo que nos assistiu até agora.
No próximo e último vídeo dessa temporada, mais uma escritora premiada se debruça sobre outra grande questão do mundo contemporâneo, a crise dos refugiados. É uma história linda de dor e esperança. Até lá!